Bom, pessoal, continuando aqui alguns apontamentos importantes sobre a hibridização. A hibridização e a combinação de orbitais é um conceito ainda mais útil. A combinação de orbitais S e P, ela é bem aceita sem reservas. O entendimento dos cientistas quanto à combinação de orbitais S e de orbitais P é tranquila, não há dúvidas quanto a ela. Só que quando você envolve a hibridização de orbitais D, existem muitas controvérsias. Por quê? Porque para que a gente tenha uma combinação de orbitais D que seja efetiva, a gente precisa que as energias que estão envolvidas nesses orbitais que estão se hibridizando, elas sejam aproximadamente iguais. O que acontece é que a hibridização ela causa uma determinada estrutura molecular. Tá? Quando a gente pensa que a hibridização comum ela é a causa de uma... Vamos lá. Começando do zero. Só continuando aqui, nós temos alguns apontamentos importantes sobre a hibridização. Tá? A hibridização e a combinação de orbitais é um conceito muito útil para a gente poder entender a TLV. Quando a gente fala de combinação de orbitais S e de orbitais P, são assuntos que não levam a nenhuma controvérsia. É tranquilo para aceitação no meio científico. Agora, quando a gente está envolvendo hibridização de orbitais D, existem muitas controvérsias. Por quê? Porque para que haja uma combinação efetiva de orbitais numa hibridização, é necessário que as energias dos orbitais que estão se envolvendo nesse processo, eles sejam aproximadamente iguais. E é um engano comum quando a gente admite que a hibridização é a causa de uma determinada estrutura molecular. Por quê? Porque a estrutura molecular ela não é determinada pela hibridização. O que vai determinar a razão pela qual uma dada estrutura molecular é adotada, ela existe, na verdade, é a energia que existe nessa molécula. O orbital contribui? Contribui muito, mas não é o determinante no caso. Também é importante a gente lembrar que a hibridização é apenas uma coisa teórica, é uma etapa que a gente considera, tá, que um átomo ele passou de um estado fundamental para um estado excitado. Nesse momento você transforma, você considera, nem transforma, é uma transformação de pensamento, mas a natureza não é uma transformação, é simplesmente uma questão didática para você diferenciar um átomo de uma molécula. Obviamente, quando você tem essa combinação, essas coisas mudam. Por exemplo, um átomo de hidrogênio é diferente de um átomo de hidrogênio na água. Um átomo de oxigênio é diferente de um átomo de oxigênio ligado com o hidrogênio para formar a água. Tá? Mas a ligação que está acontecendo ali é algo teórico, que a gente tenta simplesmente para explicar que aquilo está acontecendo. Então, esse estado hibridizado, na verdade, na realidade, ao pé da letra, ele não existe. É simplesmente um conceito que nós temos para poder entender o que está acontecendo. Tá? Ele não pode ser detectado e nem mesmo espectroscopicamente, ou seja, em aparelhos que fazem análise muito moderna, né, um espectroscópio. Né? Então a gente não consegue detectar isso quando você faz uma análise. De modo que as energias de orbitais híbridos não podem ser medidas, eles só podem ser estimadas teoricamente. Então vamos considerar agora essa participação do orbital D nas ligações de moléculas, mas eu já adiantei, né, anteriormente ali que esse é um assunto assim, muito controverso. Tá? Então eu vou tentar abordar isso com, digamos, com a maior delicadeza, né? Tipo assim, com o pé para trás, né? Sabendo que
a participação de orbitais D nas ligações de moléculas, nas hibridizações, ela é um pouco controversa. Tá? Vamos usar como exemplo aqui o PCl5. Tá? As ligações do PCl5 elas podem ser descritas usando orbitais híbridos formados pela combinação de orbitais 3s, 3p e 3d do fósforo. Então, aqui nós temos o fósforo. O fósforo ele tem distribuição eletrônica P15. P15 não. Tem 15 elétrons na sua distribuição eletrônica. E aí na terceira camada, tá, você vai ter a primeira camada 1s2, a segunda camada 2s2 e 2p6. E agora aqui nós temos a terceira camada para ele, que é isso daqui. Tá? Esses 5 elétrons aqui. Então é 2 na primeira, 6 na segunda e 5. Não. Deixa eu fazer aqui para mim não ter dúvida. É 1s2, 2s2, 2p6. Isso mesmo. E aí o 3s2 e o 3p3. 3s2 e 3p3. Aqui, 2 com 2 vai dar 4, com 6 vai dar 10, com 2 vai dar 12, com 2 vai dar 15. É isso mesmo. Então ele tem essa distribuição aqui. Se você olhar para o fósforo dessa forma aqui, tu vai perceber que ele só faz 3 ligações, né? Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E esse é o normal do fósforo. É o elemento do grupo 15. Né? Nossos pais assam saborosos bifes do McDonald's. Todo mundo aqui, desse grupo aqui, tem 5 elétrons na camada de valência, são trivalentes, porque eles fazem 3 ligações normalmente. Né? O fósforo vai fazer 3 ligações simples, ou então 2 ligações, uma ligação dupla e uma simples, ou então uma ligação tripla. Esse é o normal. Só que dessa forma a gente não vai ter o PCl5, né? Porque aqui ele vai ter que fazer 5 ligações. E aí? Como que a gente vai fazer essas 5 ligações? Então ele vai ter que ter 5 elétrons desemparelhados para que ocorra então essa possibilidade de ele fazer 5 ligações com o cloro. E para isso a gente vai ter que fazer, né, um desemparelhamento aqui desse 3s2 para ficar dessa forma aqui. Ok? Então aqui eu tenho agora 5 elétrons desemparelhados com a possibilidade de fazer então 5 ligações. Quando isso acontece, então eu tenho aqui os 5 cloros entrando, né? Cada cloro aqui fazendo a sua ligação única, são 5. Então você imagina, uma molécula que tenha o fósforo no meio, rodeado de 5 cloros. Como que vai ser a geometria dessa molécula? Tá? Ela vai ser bipirâmide trigonal. Tá? Porque imagina, você vai ter 5 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Não tem outra opção senão uma bipirâmide trigonal. E essa hibridização ela é sp3d. Por quê? Porque você está pegando um orbital s com 3 orbitais p e um orbital d. Por isso que essa hibridização ela é sp3d. E ela vai chegar a uma bipirâmide trigonal. Tá aqui, ó. Então, esse rosa aqui é o átomo de fósforo e está rodeado por 5 nuvens eletrônicas, que são 5 cloros. Tá? E qual que é o ângulo que nós temos aqui, se você observar? Tá? Aqui nós temos 90 graus, ó, um ângulo reto. Aqui também embaixo 90 graus, essa com essa também 90. E essa de trás, deixa eu girar isso aqui para poder ver melhor. Essa de trás aqui também tem 90 graus. A gente consegue ver isso aqui. E o ângulo entre as nuvens que são na horizontal, você pode perceber que aqui que é 120 graus. Ó. Então, quando você tem 5 nuvens ao redor do átomo central, a figura que ele vai descrever, a molécula vai descrever esse desenho aqui, que é uma bipirâmide trigonal. Por que é uma bipirâmide trigonal? Não sei se você conseguiu ver isso. Se não conseguiu, vamos lá. Olha só. Imagina aqui
aqui. Nossa, que desenho lindo, né? Aqui. E aqui. E essa linha aqui de trás. E temos uma pirâmide, tá? E vou ligar essa linha aqui. Uma pirâmide. Como essa pirâmide ela tem duas pontas, né? Tem essa de cima e essa aqui de baixo. Por isso que nós chamamos isso de uma bipirâmide pentagonal, trigonal, porque a base dela é um triângulo. A gente observar aqui a geometria por cima, você consegue ver, né, que essa base dela aqui é um triângulo, por isso que é uma bipirâmide trigonal aqui. E aqui é o topo dela, né? Digamos que eu vou ligar aqui esse topo nas bases. Aqui é uma pirâmide vista por cima, né? E aí tem isso por cima e tem isso por baixo também. Por isso que é uma são duas, bipirâmide trigonal. Posso fazer a mesma coisa aqui também, né? Aqui é a pirâmide. Aqui seria por trás. Então a mesma coisa que você vê em cima, você vê embaixo. Então é uma bipirâmide trigonal. 5 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central e 5 ligantes. Só tem como opção uma bipirâmide trigonal. Tem outros exemplos aqui. Até essa tabelinha resume bem, tá? Quando você tem duas nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, você vai ter uma hibridização do tipo SP, e a geometria vai ser linear. Se você tiver 3 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, a hibridização vai ser SP2 e ela vai ser trigonal plana. Já demos esse exemplo na aula de hoje. Se você tiver 4 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, você vai ter uma geometria tetraédrica, que é essa daqui mesmo, né? É quando você tem, olha só, 4 nuvens ao redor do átomo central, que é o exemplo da molécula de metano, né? Uma geometria tetraédrica com ângulo de 109 graus entre as nuvens eletrônicas, entre qualquer uma delas. Tá? E aqui o tetraedro, vamos desenhá-lo aqui. Então eu tenho essa base e aqui e aqui por trás e aqui um tetraedro, ok? 4 nuvens ao redor do átomo central e o ângulo, tá, num tetraedro é de 109 graus e alguma coisinha, ok? Bom, então nós temos quando 4 nuvens ao redor do átomo central, a geometria é tetraédrica. A de 5 nuvens ao redor do átomo central é bipirâmide trigonal. Acabei de dar o exemplo do PCl5. E quando for 6? Quando for 6, a hibridação vai ser sp3d2, que vai ser uma geometria octaédrica, que é essa daqui, tá? Você vai ter 6 nuvens ao redor do átomo central, né? O átomo central é esse aqui. Tem 6 nuvens, ó, 4 aqui no plano do meio, uma em cima e uma embaixo. Um exemplo é o SF6, né? É o hexafluoreto de enxofre. Tá? Então você tem aqui um octaedro ou uma bipirâmide quadrada. Então a gente tem aqui a base quadrada, né? Olha só. A base quadrada. E aqui o topo dessa pirâmide. Ligando aqui, a gente conseguir fazer
o octaedro. Então tem isso em cima e acaba tendo isso embaixo aqui também, né? Então você observa que são 8 lados, né, nesse octaedro e formando essa geometria. Octaedro ou bipirâmide quadrada, né? Por que é uma bipirâmide quadrada? Porque a base é quadrada, é uma pirâmide de base quadrada, e elas são duas pirâmides, uma para cima e outra para baixo. Por isso que é uma pirâmide de base quadrada. E se você fizer a distribuição, se você fizer a hibridização, tu vai observar que nesse caso vai ser uma hibridização que vai precisar de um orbital S para que ela aconteça, 3 orbitais P e 2 orbitais D para ser um sp3d2. Se for 7 nuvens ao redor do átomo central, você vai ter uma bipirâmide pentagonal que vai ter uma hibridização sp3d3, que nós temos como exemplo essa daqui. Tá, uma bipirâmide pentagonal, olha só que bonito que ela é, né? O IF7 é um exemplo. Então nós temos aqui, olha, a base tem 5 pontas, né? Por isso que é uma pirâmide pentagonal, a base tem 5 pontas, e aqui o topo, esse aqui é o topo, então você tem isso em cima e isso embaixo. Por isso que é uma bipirâmide. E quando que isso acontece? Quando você tem 7 nuvens ao redor do átomo central, né? Tem 5 aqui no meio, uma em cima e outra embaixo, vai dar 7 nuvens ao redor do átomo central. E aí nós temos aqui então essa pirâmide, essa base pentagonal, e aí aqui o topo dessa pirâmide que vai estar se ligando com todas as suas, os vértices da sua base. Isso em cima e aí embaixo a mesma coisa. E por último temos também essa daqui, se você tiver 14, você vai ter um quadrado planar, que é uma hibridização DSP2. Então um exemplo eu coloquei aqui para nós, esse aqui, tá? O quadrado planar, que é o XEF4. Ok? Bom, então voltando aqui ao PCl5, né, que a gente fez aqui esse tipo de hibridização do PCl5, né, uma hibridização sp3d, nos dando uma geometria trigonal, temos também alguns apontamentos sobre isso. Entretanto, há dúvidas sobre a participação de orbitais D na hibridização, que tem contribuído para o declínio dessa teoria. Tá? Não tem certeza, tem dúvidas quanto à participação de orbitais D na hibridização. Geralmente, os orbitais D eles são muito volumosos, né? São muito grandes, e eles têm uma energia muito elevada. E lembra que eu falei anteriormente que para que aconteça a energia, a hibridização, é necessário que os orbitais que estejam participando dessa hibridização, eles tenham energia próxima, parecida. E como o orbital D ele é muito volumoso, tem muita energia, a energia dele é muito acima da energia dos orbitais S e dos orbitais P. Consequentemente, essa interação de hibridização não parece que ela não acontece como os cientistas calculam, preveem que ela poderia acontecer justamente por causa desse volume que ele tem, essa energia grande que ele tem. Então a diferença de tamanhos a gente consegue ver por aqui, olha só. O orbital 3S ele tem um tamanho de 0,47 angstrom, o 3P 0,55 angstrom, ou seja, é próximo ali. Agora, olha só o tamanho do 3D, é 2,4 angstrom, é muito maior. Então essa interação, na teoria mesmo, as teorias parecem dizer que ela não acontece como ela deveria acontecer. Ok?
a energia de um orbital é proporcional à distância radial média. E como o orbital 3D é muito maior, a sua energia será muito maior que as dos orbitais 3s e 3p. Em princípio, pode parecer improvável que uma hibridização envolvendo orbitais S, P e D realmente possa acontecer. Diversos fatores influenciam o tamanho dos orbitais. O mais importante deles é a carga do átomo. Se o átomo tiver uma carga formal positiva, olha só, se o átomo tem uma carga formal positiva, todos os elétrons vão ser atraídos para o núcleo. Por quê? Porque o elétron é negativo. O núcleo é positivo. Se ele tem uma carga formal positiva, então ele vai sugar, vai diminuir o tamanho desse átomo e o tamanho dessa eletrosfera. O efeito, então, é muito maior no caso de elétrons mais externos, né? Se você tem um elétron que está mais longe, mais externo, e esse núcleo está atraindo, então você vai reduzir o tamanho, vai chupar, vai sugar esses elétrons para perto do núcleo, e aí você consegue ter uma ação muito maior nesses elétrons externos. Se o núcleo do fósforo estiver ligado a um elemento muito eletronegativo, por exemplo, o flúor, o oxigênio e o cloro, esse elemento que é eletronegativo, ele vai atrair mais fortemente os elétrons da ligação, e aí esse núcleo ele vai adquirir uma carga positiva. Tá? Imagina uma ligação entre, que é o caso que está acontecendo aqui, já vou dar esse exemplo mesmo, olha só, o fósforo e o cloro. O cloro ele é mais eletronegativo do que o fósforo. Então o que vai acontecer com os elétrons aqui dessa ligação? Eles vão ficar mais para o lado de quem tem um polo negativo. E esse núcleo aqui ele vai consequentemente adquirir um polo positivo. Tá? O fósforo nesse caso. Então isso vai fazer o quê? Vai provocar o aparecimento de uma carga parcial positiva no fósforo, que por sua vez vai provocar uma contração dos seus orbitais. Então o núcleo do fósforo ele fica muito positivo, consequentemente você vai ter mais força do núcleo sobre os elétrons da sua eletrosfera. Isso vai fazer o quê? Vai contrair os orbitais, tá? Vai diminuir o tamanho dos orbitais. Tá? É mais ou menos isso aqui. Vamos lá. Então, digamos que eu tenho aqui o fósforo 3s2, 3p3 aqui. Então, aqui eu tenho o núcleo do fósforo, tá aqui, e aqui eu tenho os seus orbitais dos seus elétrons, né? Vou desenhar todos não, para não colocar aqui só o 3p3, tá? Então nós temos aqui, né, os seus orbitais. Então aqui eu tenho o P, são 3 orbitais, né? Então se ele está ligado com um átomo como o fósforo, como o exemplo que eu acabei de dizer agora há pouco, né, o fósforo está aqui ligado com o cloro. O cloro é mais eletronegativo. O fósforo, consequentemente, vai adquirir uma carga positiva. Esse núcleo aqui vai ficar mais positivo. Consequentemente, ele vai atrair mais os seus elétrons, porque a força do positivo agora sobre os negativos, que são os elétrons, é maior. Então, isso faz o que com os seus orbitais? Vai contrair eles, vai ficar contraído. Vai diminuir aqui o volume, tá? Porque o que é positivo está atraindo esse que é negativo, que está aqui ao redor do que é positivo. Esse é o efeito que acaba acontecendo quando você tem um átomo que é muito eletronegativo ligado com o outro que é pouco eletronegativo comparando a ele. Então esse aqui adquire uma carga positiva, consequentemente os seus orbitais ficam menores, seus elétrons vão girar mais perto do núcleo por causa desse efeito aí. Ok? Então isso provoca o que? A contração dos orbitais. Lembra que eu desenhei um orbital grande, aí ligou, ele ficou com um orbital pequeno.
Como o orbital 3D ele sofre uma contração bem maior que os orbitais 3s e 3p, as energias dos orbitais 3s, 3p e 3d podem se tornar suficientemente próximas para permitir a ocorrência da hibridização do PCl5. Então aqui nós temos uma explicação que a energia do orbital D ela é muito grande, porque ele é muito volumoso. Mas esse efeito aqui, né, do núcleo ficar positivo, o núcleo do fósforo ficar positivo, pode ser que essa força sobre os orbitais D provoque uma contração suficiente no orbital D para que ele fique pequeno a ponto de igualar o seu tamanho com os orbitais 3s e 3p e assim então promover uma possibilidade da ocorrência na hibridização sp3d ali na formação do PCl5. Ok? É uma explicação dada aí para, né, para tentar tirar, digamos assim, essas dúvidas que existem na participação dos orbitais D na hibridização. Ok? Bom, então assim dá para a gente entender por que não existe a ligação, a molécula de pH5, né? Existe o PCl5, mas por que não existe o pH5? A explicação está aí, ó. Átomos de hidrogênio não são capazes de provocar uma contração tão acentuada de modo que o pH5 não exista. Então, se a gente observar aqui, o pH5 seria o quê? Seria o fósforo com 5 hidrogênios, né? Então, você vai ter aqui e faltam 3. Se ele existisse, ele teria uma geometria, uma bipirâmide trigonal. Acontece o seguinte, para que essa molécula existisse, você teria que ter essa hibridização aqui, a mesma que o fósforo faz aqui com no PCl5. Né? Tem que ter 3 ligações, teria que ter 5 elétrons emparelhados para ligação, as 5 hidrogênios fazer as ligações, mas quem que faz esse orbital muito grande ser deformado, diminuir a sua energia? O cloro que se liga aqui, ou o flúor que se liga aqui, porque ele é muito eletronegativo. Só que no caso desse pH5, isso não vai acontecer. Por que isso não vai acontecer? Porque a eletronegatividade do hidrogênio é 2,20 e do fósforo é 2,19. Praticamente a mesma eletronegatividade, né? E pela explicação que a gente acabou de ver aqui, o que acontece? Né? Você tem que ter uma carga formal positiva no átomo de fósforo, que é provocada pelo átomo que é muito eletronegativo que está ligando nele. Esse átomo que é muito eletronegativo que está ligando nele deforma os seus orbitais, faz com que ele fique menor. Essa redução dos orbitais D, principalmente, diminui a sua energia e isso faz com que, então, seja suficiente para ocorrer a hibridização. Então, você tem que ter o fósforo, nesse caso, ligado com um elemento muito eletronegativo, que vai deixar o fósforo positivo. Deixando o fósforo positivo, o que vai acontecer com suas nuvens eletrônicas? Vão ser reduzidas, vão ser contraídas. Tá? Elas serão mais fortemente contraídas. Porque eu tenho aqui um elemento que é muito eletronegativo fazendo esse efeito acontecer. No caso do hidrogênio com o fósforo, isso não vai acontecer. Porque o hidrogênio, ele é mais eletronegativo do que o fósforo, pelos valores lá, mas é uma diferença mínima.
né, de 2,20 para 2,19. Tá? Então, não é suficiente para provocar um efeito positivo aqui. Então, essa molécula aqui não existe. Tá ok?